Muito boa noite. O debate desta noite junta o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, e a porta-voz do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza, Inês Sousa Real. O PAN tem mostrado disponibilidade para ajudar a viabilizar um governo socialista, mas também um governo PSD. Diz que dependerá sempre das propostas que seja possível negociar. Muito boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Começa o António Costa, o debate, assim ditou o sorteio, termina a Inês Sousa Real. Vamos começar por aqui, por esta questão de um entendimento entre ambos os partidos. Até onde pode ir esse entendimento? Uma pergunta muito rápida sobre isso, antes de partirmos para as medidas em concreto. António Costa, aceitaria formar um governo com ministros do PAN ou não? Boa noite às duas, boa noite aos nossos espectadores. Nós eu queria começar por saudar a senhora deputada Inês Sousa Real, com quem nós temos tido um trabalho longo. Em primeiro lugar, acho que é muito importante o contributo que o PAN tem dado para afirmar a centralidade de causas essenciais, como a emergência climática e como a proteção e o bem-estar animal. Fora alguns exageros, temos conseguido trabalhar em diálogo muito construtivo, de uma forma positiva. Quer nestes temas, quer em temas tão diversos, como o pacote anticorrupção, como a lei do clima, e em particular no último Orçamento de Estado. E seria para trabalhar num acordo de incidência parlamentar apenas, ou a possibilidade de ter ministros do PAN num governo seu? Nós não estamos aqui a discutir governos, estamos aqui a discutir as soluções de estabilidade para a próxima legislatura, e com o PAN é preciso recordar que foi o único partido, juntamente com o Partido Socialista, que não contribuiu para esta crise política absurda em que nós estamos, em plena pandemia, quando o país devia estar 100% mobilizado e exclusivamente mobilizado para a recuperação económica e para o progresso. E, de facto, a votação do PAN e a forma como chegámos a acordo com um conjunto de medidas que não puderam entrar em vigor, desde a atualização extraordinária das pensões, desde a redução e, portanto, do IRS. É um partido no qual mantém confiança e, se for preciso ir mais além do que um acordo de incidência parlamentar, poderá fazê-lo? A ver, os portugueses decidirão como é que se governa na próxima legislatura. Eu acho que o PAN temos mantido, ao longo destes anos, um diálogo responsável, quer na legislatura anterior, quer nesta legislatura que agora sou responsável e construtivo, diga-se de passagem. Inês Sousa Real, para fazer avançar as propostas que defende, bastará um acordo parlamentar ou, no caso de ser o PS a precisar do PAN para formar governo, vai exigir ao PS integrar esse governo? Antes de mais, muito boa noite, Sara, muito boa noite, António Costa, e a todos os que nos acompanham lá em casa. O PAN tem tido sempre uma posição construtiva, responsável ao longo não só desta legislatura, como as que lhes antecederam. Tal como acabou de ser referido, nós de facto não contribuímos para esta instabilidade, fomos um partido responsável que percebeu e soube ler aquilo que o país exigia, sobretudo face até ao contexto não só sanitário que o país atravessou, fruto depois também que nos trouxe como consequência uma crise socioeconómica sem precedentes, e acreditamos que os portugueses não queriam uma crise política em cima de uma crise económica. No momento de dar respostas ao país, nós não faltámos, dissemos presente e demos uma possibilidade para que o orçamento, não sendo um orçamento do PAN e estando aquém daquilo que são as nossas exigências, o que alguns consideram extremistas ou radicais, para nós é de facto uma emergência climática, é dar a voz aos jovens para os quais este tema é uma forte preocupação e de facto apresentámos um conjunto de medidas que infelizmente não estão agora a ser implementadas, combate à pobreza energética, o reforço dos transportes públicos. E vamos falar sobre elas a seguir. Para encerrar esta questão do entendimento entre os dois partidos, é uma exigência que vai colocar um futuro governo PS, se o PAN for necessário para a formação desse governo, é integrar esse governo ou não? Aquilo que o PAN tem deixado claro é que defendemos soluções em termos democráticos diferentes daquelas que até aqui têm sido prosseguidas. Não nos faz sentido a dicotomia que tem alternado no poder PS-PSD. Há países como a Alemanha, por exemplo, que têm uma maior pluralidade de responsabilidades. E daí a disponibilidade para fazer um acordo quer com o PS, quer com o PSD? A nossa disponibilidade, em primeiro lugar, é para com as nossas causas fundamentais e a análise que teremos que fazer no pós-30 de janeiro é de que forma é que o PAN poderá contribuir, tendo em conta aquela que seja a expressão que os portugueses entenderem dar ao PAN, de que forma é que poderemos contribuir para continuar a trabalhar em prol das nossas causas fundamentais. Então vamos falar de medidas, aquilo que os une ou que os separa. Tem sido uma bandeira do PAN, Inês, a criação de um rendimento básico incondicional. Eu gostaria de falar sobre isso. Isto é uma espécie de ordenado mínimo mensal atribuído pelo Estado a todos os cidadãos, os que trabalham e os que não trabalham. Seria um ordenado de que valor e custaria quanto ao Estado?
Bom, antes de mais, dar nota que nós estamos a atravessar uma crise socioeconómica sem precedentes e o PAN defende que, tendo em conta que temos 2,3 milhões de pessoas em situação de pobreza, que é fundamental adotarmos um conjunto de medidas, não apenas fiscais, mas também de revisão daqueles que são os apoios sociais. O projeto do RBI, do Rendimento Básico Incondicional, seria um projeto piloto para que se pudesse, de facto, implementar em Portugal uma economia que estivesse ligada à economia da felicidade e do bem-estar. Mas o PAN defende também, e é uma das medidas que vamos ter no nosso programa que vai ser apresentado na próxima terça-feira, que deve existir apoios sociais específicos para populações mais vulneráveis, como as pessoas em situação de sem-abrigo, e que se devem prestar a projetos que efetivamente possam garantir que estas pessoas são resgatadas da pobreza. Mas esta questão do rendimento básico incondicional seria para atribuir a todas as pessoas? O rendimento básico incondicional é para atribuir a todas as pessoas, mas aquilo que o PAN propõe é um projeto piloto que possa, até porque o rendimento básico incondicional não significa que seja universal. A nossa prioridade é este tempo e, tal como tivemos a oportunidade de discutir a quando da discussão do Orçamento do Estado, que acabou por ficar pelo caminho, é precisamente que a prioridade a este tempo no país é a revisão dos escalões de IRS para que possamos aliviar a carga fiscal das famílias, o ordenado mínimo, o ordenado médio que têm que crescer e, em simultâneo, descer também o IRC para que as próprias empresas possam acomodar esta descida. Porque esta questão de avançar num projeto piloto para este rendimento básico incondicional fazia parte da tal lista de 50 medidas que o PAN apresentou e que gostaria de ver concretizadas para a aprovação do Orçamento do Estado. Eu gostaria de ouvir António Costa também sobre isso. Se um governo PS estaria pelo menos disponível para avançar com um tal projeto piloto para que se estude esta medida? Como disse a senhora deputada, foi dos pontos onde não chegámos a acordo. Convergimos numa questão essencial. O país tem que melhorar o nível geral dos rendimentos. Não só o salário mínimo, que tem feito um progresso importante e que tem que continuar a progredir, mas também os salários médios. E há duas vias de o fazer. Por um lado, pela valorização propriamente dita dos salários, e nós temos na concertação social em discussão um acordo para a produtividade e os rendimentos, muito focado, aliás, na melhoria do rendimento dos jovens e dos jovens mais qualificados, seja os que têm formação profissional, quer os que têm formação superior, e, por outro lado, por via fiscal. E no Orçamento de Estado, que infelizmente não foi aprovado, previa-se precisamente o desdobramento de dois escalões muito importantes para a classe média, que é o terceiro escalão e o sexto escalão, o que daria uma devolução muito importante de rendimentos às famílias e, portanto, espero que, a seguir às eleições, tenhamos uma maioria que permita aprovar o orçamento que não foi aprovado. Um projeto piloto deste tipo não faz sentido? Eu acho que nós temos que, neste momento, nos focar naquilo que é essencial e o que temos que nos focar é numa melhoria dos rendimentos. E, para isso, nós temos que ter empresas que tenham, efetivamente, condições para serem mais produtivas. E aqui a transição climática é não uma ameaça, mas uma enorme oportunidade do crescimento da nossa economia, da modernização da nossa economia, da melhoria da produtividade das nossas empresas, e empresas mais produtivas são empresas que podem remunerar melhor. E é isso que nós temos que conseguir. Por outro lado, nós temos que focar aí também os incentivos fiscais às empresas. Esta ideia de baixar generalizadamente os impostos, independentemente do que as empresas fazem, não faz sentido. O que faz sentido é baixar os impostos para as empresas que investem em inovação, investem na transição climática, investem na criação de emprego e investem na melhoria geral dos salários. É isso que nós propomos e é aí que devemos concentrar os esforços e os recursos que não são, obviamente, ilimitados. Vamos falar precisamente dessa transição climática, porque o senhor já admitiu que essa transição vai ser cara, vai criar problemas, porque há empresas que vão ter de mudar e há atividades que não irão continuar e que por isso é preciso uma base social forte também para que se aguente isso. É ao Estado que compete criar condições para essa base social forte ou é também às empresas que compete? A transição climática tem que ser justa e, portanto, é fundamental que nós não multipliquemos adversários e, pelo contrário, criemos aliados para essa transição. Quando se encerrou, antecipámos em 2 anos o encerramento das centrais a carvão, é fundamental ter uma resposta social para as pessoas que trabalham nessas centrais a carvão e que têm que ter novas oportunidades de requalificação profissional, de investimento, de seguirem a sua vida. Se nós, com a transição climática, simplesmente pomos em causa o emprego, nós geraremos simplesmente adversários. Então, deixa-me pegar aqui num outro exemplo, a questão da refinaria da Galpa em Matosinhos, porque o senhor ainda agora dizia que é preciso ter aliados e não inimigos nesta transição. O senhor fez duras críticas à Galpa, à forma como geriu este processo, que acabou por deixar centenas de trabalhadores sem emprego.
O Estado poderia ter tido uma gestão diferente também deste assunto? A ver, eu acho que esse é o mau exemplo. Há dois bons exemplos, que são os das centrais a carvão. E acho que devemos ter em conta os dois exemplos para saber o que é que se deve fazer. E eu acho que todas as empresas estão a perceber que não podem repetir os erros que forem cometidos, e acho que as empresas que eram titulares das licenças das centrais do PEGO e de Sines compreenderam isso e estamos a trabalhar positivamente. E as pessoas também, e estão a ganhar outra confiança. Eu estive lá, falei com as pessoas e sei qual é a confiança que têm. E isso é fundamental, como relativamente ao custo. Vamos lá ver. É uma mentira dizer às pessoas que nós vamos fazer a transição climática sem que isto custa. Agora, nós temos é que saber qual é o justo equilíbrio. Nós vamos ter a taxa de carbono, seguramente vai aumentar, e é por isso que nós temos que diminuir também os impostos sobre o rendimento para que as pessoas possam acomodar. Nós temos que investir mais no combate à pobreza energética. Nós temos, agora com a tarifa social de energia, passamos de 80 mil famílias para 800 mil famílias. Antes de sairmos em concreto deste tema e dos custos que a transição climática também traz, eu queria ouvir também a Inês Sousa Real sobre isso, sobre a forma como o próprio Governo geriu estes processos, em particular este da Galp, porque percebemos que foi um mau exemplo de como esta transição se pode fazer. Antes de mais, Sara, queria só comentar uma questão. O alargamento da tarifa social de energia, que foi uma das conquistas do PAN no Orçamento do Estado, é um dos bons exemplos de como a transição energética pode ocorrer, não pondo em causa a justiça social. Têm que ser, antes de mais, aliados, de facto, neste combate a uma das crises das nossas vidas. No que aconteceu na refinaria de Matosinhos, é um péssimo exemplo daquilo que possa ser a intervenção, quer dos privados, e neste sentido o Governo deveria ter antecipado desde logo em dezembro, aquilo que era todo o processo de acautelar não só os postos de trabalho, mas também de exigir a descontaminação dos solos e o plano de descontaminação dos solos da central de Matosinhos, para garantirmos que a pegada também ambiental que é deixada era acautelada. Mas há aqui um aspecto que eu não posso deixar de referir. O PRR, no entender do PAN, e demos logo essa alerta quando tivemos a oportunidade de falar, deveria ter sido mais ambicioso. Portugal dedica apenas 24% do PRR para as alterações climáticas, inclusivamente, sobretudo naquilo que são a mitigação e não a adaptação do território, quando temos outros países como a Dinamarca e a Bélgica que foram muito mais ambiciosos, dedicam 60% a 90% dos fundos comunitários para o combate às alterações climáticas. E nesse sentido é fundamental aproveitarmos cada cêntimo que vem da União Europeia, seja agora para o desenvolvimento do país e para a retoma da crise socioeconómica, e vêm 52 mil milhões de euros, não só pelo PRR, mas também pela PAC, pela Agenda 2030, e portanto temos que garantir que estes fundos são bem utilizados precisamente para fazermos esta transição de forma adequada. As centrais de PEGO e do Sines, por exemplo, não só houve esta preocupação que deixámos logo presente ao Governo de garantirmos a transição e a reconversão profissional dos trabalhadores, mas temos que, de facto, aproveitar este know-how que têm para que, quando as centrais, de facto, fecharem, haja uma transição, este fecho que ocorre das centrais, que não implique, por exemplo, a importação de energia produzida ela também é carvão, porque senão estamos aqui a contribuir até a nível global para um retrocesso do ponto de vista ambiental. Mas há outros aspectos que têm que ser discutidos, como a ferrovia, as soluções aeroportuárias, nomeadamente do Montijo, porque de nada serve falarmos em justiça ambiental. E eu tenho isso previsto também aqui no meu alinhamento, já lá vamos, para já, sobre esta questão levantada aqui de Portugal não estar a aproveitar os fundos. Há uma questão que eu queria... Eu ouvi outro dia no debate com o líder do CDS referir esse número e até fui rever as contas. E, de facto, no Plano de Recuperação e Resiliência, nós temos 38% das verbas alocadas à ação climática. Depois podemos, no fim, trocar os números para ver, mas os nossos números é 38%, e foi isso que foi validado, aliás, pela Comissão Europeia. E convém não esquecer que no Portugal 2030 há um reforço muito significativo das verbas para enfrentar as alterações climáticas, e a reforma da política agrícola comum, que foi feita na presidência portuguesa, pela primeira vez valorizou devidamente esta dimensão ambiental na política agrícola, que, como sabe, em regra, dá os incentivos errados. E desta vez completamente desequilibrados no que respeita à agricultura biológica. Fomos reorientando os objetivos para estarmos alinhados em todas as políticas a nível europeu e, designadamente, também na política agrícola. Mas há uma questão que eu lhe gostaria também, com toda a franqueza, de colocar. Porque às vezes põe-se uma posição um bocado equidistante entre a posição do PS e a posição do PSD. E eu tenho dificuldade em compreender isso, porque agora conhecemos o programa do PSD. E o PSD tem duas medidas que são um enorme retrocesso. Uma, na área climática, precisamente, que é a liberalização da plantação dos eucaliptos em Portugal. O que é uma ameaça para a transição climática e, pior, uma ameaça para a segurança, porque, como sabemos,
a generalização do eucalipto acresce significativamente o risco de incêndio florestal. Segundo lugar, em matéria de proteção animal, porque o PSD vem dizer expressamente que quer retirar a proteção animal dos animais de companhia da tutela do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta e devolver para a Direção-Geral de Veterinária no âmbito do Ministério da Agricultura. E conhece bem as razões pelas quais nós retiramos essa competência da Direção-Geral de Veterinária, pela qual criámos um Programa Nacional de Proteção do Animal de Companhia, criámos agora a nível nacional, depois temos criado a nível municipal, como se recorda, o lugar de provedoria do animal. Quer dizer, e são duas medidas de enorme retrocesso. Inês, sobre esta questão, eu tenho certamente a oportunidade de discutir isso com o Dr. Rui Rio. Agora, de facto, o PAN distancia-se completamente dessas opções para o país. Nós precisamos ter uma visão diferente para a floresta, que não uma deseucaliptização da floresta, ao contrário, e não estarmos a liberalizar aquilo que tem sido a proliferação dos eucaliptos no nosso país. Precisamos ter um ordenamento florestal e aí temos uma visão completamente distante do PSD. Bem como naquilo que é a passagem de transferências para a DGAV. Aliás, o PAN defende a criação do Ministério da Economia e das Alterações Climáticas, precisamente para que seja as alterações climáticas e a emergência climática a ditar e a marcar o passo daquilo que tem que ser também o ritmo económico, porque os recursos não são infinitos, e a criação do Ministério do Ambiente, da Biodiversidade e da Proteção Animal. Deixem-me introduzir aqui um outro tema. Quem tem votado alinhadamente com o PSD tem sido o PS, não tem sido o PAN, e portanto PS e PSD, quando precisam dar a mão para fazer alguns retrocessos, não se inibem e não fogem a isso. Em matéria de proteção animal, nenhum. Em matéria de emergência climática, nenhum. Já lá chegaremos, prometi a Sara que era breve. Eu vou introduzir aqui um outro assunto que é de enorme relevância, porque neste processo mundial rumo à descarbonização, há aqui uma opção que tem sido tomada, que é de abraçar a exploração de lítio, também em Portugal. Inês Sousa Real, o lítio é ou não solução para a mudança de paradigma energético? Bom, o lítio é um tema complexo na medida em que Portugal pode ou não ser um país competitivo em relação à exploração do lítio. No entender do PAN, tem havido aqui uma visão do ponto de vista estratégico errada em relação à exploração do lítio. Portugal não tem uma capacidade concorrencial como tem em outros países. Nós não partilhamos da visão do não no nosso quintal, isso seria uma pura hipocrisia. Precisamos de encontrar alternativas energéticas que transitem para uma energia mais limpa e mais verde, conjugar as diferentes formas de produção. Aquilo que, em nosso entender, não pode acontecer é a opacidade dos contratos que temos assistido até aqui, que foram recentemente assinados e cujas cláusulas já tivemos inclusivamente a oportunidade de perguntar se vai existir ou não contrapartidas, se por acaso a avaliação de impacto ambiental for negativa para os privados que vão poder fazer essa exploração, e defendemos igualmente que, para além de uma forte regulamentação destas matérias, tem de existir um distanciamento das comunidades e das populações, que é o que não está a acontecer. Se olharmos para os exemplos da Serra d'Arga, da Serra da Argemela, e convido o António Costa a vir connosco ao local e a ouvir as populações que têm a exploração em cima do teto das suas casas, que vai ter por em causa, de facto, não só a qualidade de vida, a qualidade do ar, e Portugal já foi até levado ao Tribunal Europeu precisamente pela farta qualidade do ar do nosso país, mas também vai pôr em causa valores ambientais e a biodiversidade. Nós voltámos a ter na Serra d'Arga a presença do lobo ibérico, que é uma espécie em vias de extinção. Se queremos, de facto, ter um compromisso com o combate às alterações climáticas, não podemos estar a explorar o lítio em zonas sensíveis, em zonas protegidas, e isso sim é um retrocesso para o país. Aliás, se não somos competitivos, não faz sentido estarmos a esburacar o país para depois não termos capacidade competitiva e pormos em causa aquilo que é um potencial, por exemplo, de no interior do país, em zonas que não apenas no litoral, seja mais promotor, por exemplo, do turismo de natureza, que isso sim tem trazido também riqueza Costa, para o país. Sobre esta questão, que garantia é que se pode dar de que estes contratos de exploração que estão a ser assinados não vão ter impacto nas regiões? Há um contrato em concreto na Serra da Argemela, precisamente, que foi assinado sem ter sido ainda avaliado o impacto ambiental. Todos os contratos dizem que não pode haver exploração sem que haja o estudo de impacto ambiental. E não prevê nenhuma contrapartida no caso do impacto ambiental ser negativo. Mas estão a ser assinados contratos e o estudo vem depois. Mas não, o contrato pressupõe o estudo e só pode ser executado existindo o estudo. Vamos ver, é como os parques eólicos ou os parques solares. Depois na avaliação. Vamos ver, a construção de torres eólicas tem um impacto na paisagem.
não pode haver torres eólicas sem que o impacto ambiental seja positivo. Não pode haver, há um impacto na paisagem quando temos centrais de produção de energia solar. E isso tem que também respeitar o impacto ambiental. É o mesmo que com o lítio. O lítio é um elemento, um recurso natural decisivo para resolver um problema fundamental na transição energética, que é o armazenamento da energia. E Portugal tem, felizmente, um mix energético muito favorável, é por isso que somos considerados o país da União Europeia com melhores condições para cumprir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050, porque temos o sol, temos a energia hidráulica, temos a energia do vento e podemos ter a energia produzida também pelo hidrogénio. E aquilo que nós temos de fazer é que não podemos ficar, obviamente, simplesmente na mineração. Primeiro, a mineração tem que ser sustentável e, em segundo lugar, temos que utilizar os recursos que temos, porque o país tem poucos recursos, para criar aqui uma nova fileira económica. Mas não podemos pôr em causa a qualidade de vida das populações. Nunca pondo em causa o impacto... Nem a biodiversidade. Isso está fora de causa, nem no lítio, nem em nenhuma outra atividade. Nenhuma outra forma de produção. Ora bem, relativamente ao lítio, nós temos esse recurso. Nós temos é que, e no âmbito das agendas mobilizadoras, apareceram vários consórcios, 2 consórcios, que se propõem a fazer o quê? Não só a mineração, mas também a refinação, a produção das células e, finalmente, a produção das baterias. E Portugal pode ser, para além de um produtor de energia renovável para o conjunto da Europa, exportador, que temos que ser, mas também criar aqui uma nova fileira industrial, que é fundamental para o desenvolvimento económico. Para ver, a transição climática em Portugal vai custar qualquer coisa como 25 mil milhões de euros. Não há fundos europeus suficientes para isto. Portanto, a economia tem que gerar também esses recursos e essa capacidade de investimento. E é esses recursos que nós temos que mobilizar. Porque é assim que nós progredimos. É assim que nós progredimos, que nós alimentamos a economia circular, que nós criamos emprego, que nós criamos maior rendimento e em que a transição climática não é uma ameaça, mas, pelo contrário, é uma oportunidade que nós temos que saber valorizar. E não será certamente feita a qualquer custo. Não pode ser. Mas há aqui esta questão, de facto, da contestação da população. Não é para ter em conta isso? Claro que sim, mas vamos ver. Nós temos um diálogo profundo com os autarcas, com as populações, tem que ser avaliado. E a garantia que demos relativamente a esta atividade, como damos relativamente a todas as outras, é que nada pode avançar se não tiver um estudo, o impacto ambiental positivo. Simples. E porquê é que a Inês há pouco dizia que há desconfiança em relação a este estudo? Há desconfiança a partir do momento em que são feitos os contratos sem um estudo prévio. O processo deveria de ser ao contrário. E, aliás, o PAN apresentou uma proposta de alteração do regime jurídico. A senhora deputada sabe que os contratos são assinados antes, porque o estudo de impacto ambiental tem que ser promovido pelos próprios promotores e depois avaliado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Confiar se são os próprios promotores que fazem? Se temos hoje critérios de mitigação... Mas quem avalia a Agência Portuguesa do Ambiente? Se temos critérios de mitigação que muitas das vezes nem sequer têm um impacto direto no local onde há exploração. Se temos, inclusivamente, a contestação das próprias populações, o PAN quer ir mais longe e defende que na próxima legislatura a lei deve ser alterada e o parecer das autarquias locais nesta matéria também deve ser vinculativo. E, portanto, para que de facto possamos até, como tem propalado a própria descentralização de competências, não faz sentido que não tenham aqui uma palavra a dizer. E em relação àquilo que possa ser a conjugação com as diferentes fontes de energia, de produção de energia, não podemos também esquecer que as próprias centrais fotovoltaicas que estão hoje a ser instaladas noutras zonas do país, inclusive em zonas florestais ou agrícola, também é uma visão que não conseguimos compreender, porque se nós temos um edificado vasto que pode ser aproveitado, se temos áreas que não são áreas também de interesse para as populações, não faz sentido estarmos, de facto, a instalar e a ter aqui uma visão de curto prazo, quando, de facto, a solução do presente vai ser o grande problema do amanhã. E, portanto, há uma visão de médio e longo prazo, seja no ambiente, seja naquilo que são as reformas estruturais para o país. E ainda não tivemos a oportunidade aqui de falar da própria justiça, dos próprios jovens e do acesso à habitação ou da empregabilidade, porque temos que ter aqui uma visão para o país que não seja apenas a 4 anos, que seja a médio e longo prazo. E estas políticas não estão, de facto, a ser uma visão... Mas quando em 2016 Portugal foi o primeiro país do mundo a assumir o compromisso da neutralidade carbónica, não estávamos a falar para os 4 anos seguintes. Mas estamos muito longe ainda desse compromisso. Estávamos a falar, de facto, para as próximas gerações. E esta é uma causa das próximas gerações. Agora, tem que ser uma causa desta geração. Tem que ser uma causa desta geração. A senhora deputada, outro dia aqui no debate com o CDS, teve muita dificuldade em assumir que a taxa de carbono é necessária
e é necessária, além de mais, para desincentivar aqueles consumos. E agora também defende a transição energética, mas também quer fazer a transição energética sem que haja lítio. Ora, não é possível haver sol na eira e chuva no naval. Não, quer dizer, não é na natureza e, portanto, não é também na transição energética. O país não tem capacidade competitiva, é uma coisa diferente. Não, o país tem capacidade competitiva. Quando temos outros países que têm reservas de lítio muito superiores a Portugal, vamos estar aqui a dar cabo daquilo que é um património natural, que esse sim tem potencial turístico. Mas, Sra. Deputada, posso? Com força. Vamos ver. É por isso, precisamente, nas agendas mobilizadoras, o que tem aparecido são fileiras integradas, em que a mineração é só uma pequena parte. O essencial é mesmo a refinação, o essencial é mesmo a produção das células de lítio e o essencial é a produção das baterias. Porque isso é que fará de Portugal não só exportador de energia, como também da capacidade de armazenar energia. Nós temos uma capacidade muito boa de... Está a dizer é completamente diferente da exploração. Uma coisa é, de facto, o tratamento, coisa diferente é a exploração. E para o PAN, a economia circular, aliás, nós temos hoje uma série de baterias e de resíduos que não estão a ser tratados, nomeadamente os equipamentos eletrónicos, que deveriam estar a ser ambas as propostas chegam também à fase da reciclagem das baterias. E essa economia integrada que nós temos que conseguir fazer para poder efetivamente fazer com que o país possa enfrentar a emergência climática. Vamos para o último tema neste debate. Há pouco a Inês Sousa Real também o referiu, tem a ver com a estratégia aeroportuária, nomeadamente o novo aeroporto de Lisboa. António Costa, o senhor admite ou não outra solução para o novo aeroporto de Lisboa, além da opção Montijo e Alcochete? Além dessas duas, admite alguma outra? A ver, nós, quando chegámos ao governo, tomámos uma decisão fundamental. O país está há quase 60 anos a discutir esse tema e nunca toma uma decisão. Nós aceitámos a decisão que tinha sido tomada pelo governo anterior e avançamos com ela. Ela, na altura, teve resistência de duas autarquias. O PSD, na altura, mudou de posição, porque mudou de liderança e mudou de posição sobre o tema, e exigiu que fosse feita uma avaliação ambiental estratégica. É o que está a ocorrer e vamos aguardar pela... Apenas são 3 soluções apenas que estão em avaliação. 2 delas incluem o Montijo, a outra inclui Alcochete. Portanto, não está a ser avaliada mais nenhuma outra opção. Não. O PAN sobre isso tem outro entendimento? Temos outro entendimento e a própria Assembleia da República, porque esta matéria já foi levada à Assembleia da República, precisamente para que a avaliação ambiental fosse feita considerando todas as opções portuárias, incluindo Beja. Eu não posso deixar de recordar que Portugal vai ser dos países mais afetados pelas alterações climáticas. Esta zona é-lhe certamente familiar, porque já foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. A subida média do nível das águas vai afetar não apenas a zona ribeirinha, mas também a zona onde vai ser construído o aeroporto do Montijo. E, portanto, se calhar daqui a 30 anos eu terei que fazer consigo uma visita, mas de galochas e impermeável, porque a zona vai estar literalmente inundada, para além de estarmos a falar de uma área onde colide com a rota das aves, aliás, as 3 rotas previstas para o aeroporto colidem precisamente com as próprias aves, o que põe em causa a segurança também de quem vai viajar nas aeronaves. Para além da própria qualidade de vida das populações. Para o PAN, a solução passa por Beja e por apostarmos na ferrovia. Temos que apostar na ferrovia de alta velocidade. Tem noção da pegada ambiental de deslocalizar um aeroporto para quase 200 km? Não estamos a falar em deslocalizar. Mais de 48% da população é contra um aeroporto situar-se nas áreas metropolitanas. Nós temos que ter uma visão. Não podemos andar num dia a dizer que defendemos a coesão territorial, mas quando falamos em soluções que não só passam pelo aproveitamento daquilo que já existe, como é o caso da base de Beja, como também de levarmos essas soluções para o interior do país, aí sim, já de facto não é conveniente ou são soluções demasiado caras. O custo ambiental significa deslocalizar em termos de quilómetros. Deixe-me só concluir. Tem de ser a Inês a concluir. Nós temos de facto aqui uma visão completamente diferente para o país. No entender do PAN, a solução aeroportuária deve ser considerada avaliando todas as alternativas e não apenas o aeroporto. E não devemos estar aqui a falar em termos de mobilidade apenas das soluções aeroportuárias. Nós temos de mudar o nosso estilo de vida. Precisamos de abrandar o ritmo, de abrandar o passo e de investir numa economia responsável, numa economia verde e que de facto também garanta a qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade das pessoas. E isso passa efetivamente por mudar as políticas que estão até aqui assim a ser prosseguidas. Estão equilibrados os tempos. Inês Sousa Real, António Costa, obrigado aos dois pela presença neste Frente a Frente. Mais um rumo às legislativas de dia 30 de janeiro.